Já ouviste falar na disfunção sacroiliaca? Hoje vamos tentar ver um bocadinho melhor no que é que consiste e vamos desmistificar uma série de conceitos errados muito propagados na nossa profissão. Se calhar então comecemos com a sua definição. O modelo estrutural osteopático define a disfunção sacroiliaca como sendo uma dor localizada tipicamente na região glútea alta, que corresponderia à localização anatómica da articulação entre o osso do sacro e o osso ilíaco. Então, costumamos avaliar a posição do osso ilíaco, seja com palpação, com testes ortopédicos ou até há quem use goniómetro, para perceber se o osso ilíaco está bem alinhado ou não e também para perceber se a articulação tem movimento em excesso ou, por oposição, falta de movimento, hipomobilidade. E, à partida, essa diferença de mobilidade entre um lado e o outro do corpo poderá explicar porque que a pessoa tem dor e poderá ser corrigida pelo acto da manipulação. Comecemos, então, com o movimento. Será que existe realmente movimento na articulação sacroiliaca? Para responder a esta questão, temos um estudo de Hammer et al., no qual fizeram uma simulação biomecânica com cadáveres, da forma como se comporta a articulação sacroiliaca, para perceber os graus de movimento. E depois tivemos Kibsgaard et al., que fizeram um estudo usando a análise radioestereométrica, que é a ferramenta mais precisa atualmente para medir o movimento articular, para precisamente medir esse movimento na articulação sacroiliaca. Ambos chegaram a conclusões similares. A articulação sacroiliaca mexe pouquíssimo, entre 0,5 e 0,8 graus. Estás confiante que serias capaz de sentir esse movimento através da palpação? Será que faz realmente sentido? Aparentemente, o maior grau de movimento ocorre entre a quinta vértebra lombar e a base do sacro, chegando a 1,8 graus. E, portanto, não é muito tangível acreditar que conseguimos sentir isso com as mãos, através de uma mera palpação. Como diz David Poulter, seria como tentar ler braille através de um bife gigante de carne, ou então tentar sentir um cabelo através de um livro grande. Portanto, não é, se mesmo partindo do princípio que fosse possível, não será de certeza uma ferramenta confiável para avaliar o movimento nesta articulação. Então aí vocês me dirão, muito bem, então se calhar podemos usar testes ortopédicos. Existe uma catrafada de testes ortopédicos para a articulação sacroiliaca. Temos o teste de arraste, com o teste de flexão sentado e o teste de flexão em pé, temos o teste de Genslen, temos o teste de Gillette, temos o teste de extração e de compressão das espinhas ilíacas, temos imensos testes. E cada um destes testes foi avaliado quanto à sua sensibilidade e à sua especificidade. Se nunca ouviste falar destes termos, a sensibilidade simplesmente vai ter como objetivo de perceber em quantos testes positivos correspondem a um diagnóstico acertado, e a especificidade vai ser o oposto, vai ser precisamente a taxa de quantos testes negativos correspondem à ausência de patologia ou de diagnóstico ou de doença. E, portanto, considera-se que um teste, para ser válido clinicamente, precisa de ter 80% mínimo em cada uma destas variáveis. Nenhum destes testes tem esse mínimo atribuído e foram vastamente testados em várias populações. No entanto, recentemente, ou seja, há cerca de 2 décadas atrás, surgiu o contexto de clusters, porque aperceberam-se que há testes que, muito bem, não têm especificidade suficiente, mas têm mais do que 80% de sensibilidade, e, em contrapartida, há outros que não têm sensibilidade suficiente, mas têm 80% de especificidade. Então, se calhar, podemos combinar vários testes para obter um resultado final que seja suficientemente sensível e específico. E, nesse intuito, Laslett et al. E Riedel et al.
criaram vários clusters e atribuíram-lhes sensibilidades e especificidades elevadas. Há vários clusters, os mais conhecidos são os Levenge, o de Laslett e ainda o de Van der Werf. No entanto, estes clusters tinham várias falhas. A primeira era uma baixa fiabilidade interavaliador. O que é que isto significa? Significa que a forma como os testes eram feitos e como eram interpretados variava entre estudos. Outro problema, a falta da utilização de um gold standard quanto ao diagnóstico. Nós sabemos que este diagnóstico é obtido de forma fiável através de múltiplas injeções de anestésicos localmente, ou seja, na articulação sacroiliaca. Como nenhum destes clusters usou precisamente esse gold standard como um diagnóstico para ter um controle válido, ou seja, um diagnóstico correto que pudesse ser atribuído quando comparando os vários testes entre si, para tentar resolver este problema, aliás, faltava mencionar um problema, também estes clusters não foram, em nenhum dos casos, aplicados em amostras grandes populacionais. Para, precisamente, perceber de uma vez por todas se os clusters têm alguma validade clínica ou não, Sauer-Sitch et al., em 2021, aplicaram estes clusters numa amostra muito grande de doentes e tentaram colmatar todas as falhas, nomeadamente resolvendo o problema da baixa fiabilidade interavaliador e também resolvendo o problema da ausência de um gold standard que fosse adequado. Qual é a conclusão? É interessante, mas não é esperada. Os clusters são úteis no sentido em que, se ao fazer o cluster nenhum dos testes provocar dor, então podemos confirmar com mais de 90% de segurança que aquela pessoa ou aquele doente não sofre de disfunção sacroiliaca. O que é ótimo, é para descartar este diagnóstico de outros diagnósticos no exercício do diagnóstico diferencial. No entanto, se estes testes provocarem dor, a confiabilidade é apenas de 30%. Ou seja, em todos os doentes que tiveram dor ao aplicar estes clusters, somente 1 sobre 3 tinha verdadeiramente o diagnóstico da disfunção sacroiliaca. Conclusão, os testes por si só não são suficientes, os clusters são suficientes, mas meramente e apenas para excluir o diagnóstico e não para confirmá-lo. Por fim, há quem tenha tentado, através da utilização do goniómetro, precisamente perceber se o osso ilíaco está na posição correta ou não. Vejam aqui o meu amigo Silvio. Podem ver através do osso ilíaco que a espinha ilíaca posterior supostamente é ligeiramente mais elevada e mais alta, mais cranial, mais subida do que a espinha ilíaca antero-superior. Estima-se que o grau ideal estimava-se pelo menos que o grau ideal era de 15 graus. E, portanto, seria uma ferramenta mais confiável para perceber se, ao medir este ângulo entre a espinha ilíaca posterior e a espinha ilíaca anterior, ao medir este ângulo, perceber se o osso ilíaco estava mais subido ou descido. No entanto, Tolberg et al. Fizeram uma investigação muito interessante em que avaliaram 18 espécimes ou 18 cadáveres de homens e mulheres e encontraram que havia imensa variabilidade neste ângulo. Variabilidades naturalmente anatómicas e, portanto, em certas pessoas este ângulo não existe, é de 0 graus, as espinhas estão virtualmente alinhadas e noutras pessoas este ângulo mede até mais de 30 graus. E, portanto, tendo em conta estas variações anatómicas fisiológicas e não patológicas, a medição deste ângulo não será uma boa ferramenta para avaliar o alinhamento do osso ilíaco. Por fim, há quem defenda que, na realidade, conseguimos corrigir um eventual desalinhamento mecânico do osso ilíaco, porque quando a manipulação é feita, o doente deixa de ter dor. Para precisamente tentar perceber melhor este fenómeno,
Por isso era há cerca de 15 anos atrás já, usaram novamente a análise radioestereométrica, que, relembro, é o método laboratorial mais preciso que temos para medir o movimento ósseo nas articulações, e mediu esse movimento antes e após a manipulação e chegou à conclusão que o osso nunca chega a mexer. A razão pela qual a dor eventualmente é aliviada no doente será de certeza um termo abordado pela Osteoscience sobre os efeitos da manipulação. No entanto, podemos afirmar com certeza que esse efeito de analgesia não é obtido pela correção do alinhamento do osso. Para o próximo vídeo iremos ver como fazer um diagnóstico correto da disfunção sacroiliaca. Se gostaste deste vídeo, mostra-nos o teu apoio com um like e ao subscrever ao nosso canal.